Minha irmã me oferece 200 mil dólares para que eu seja sua barriga de aluguel. Mas apenas se eu fizer isso de maneira natural com o seu marido. Mas as coisas só ficam piores, especialmente para eles. Agora mesmo estou aqui sentada em frente à tela do meu computador, sentindo que todo o meu mundo está girando. Tenho 25 anos e sinto que acabo de cometer o maior erro da minha vida. Ou talvez esteja prestes a cometer outro ao desistir. Isso tem a ver com minha irmã mais velha, Megan, e seu marido Arthur. Eles estão nos seus últimos 30 anos, talvez mais perto dos 40 agora. Megan sempre quis uma família grande desde que era criança. Ela brincava de casinha e era a mãe com cerca de 10 crianças alinhadas, segundo minha mãe. Não era só uma questão de infância, se tornou seu maior sonho, mas a vida deu uma reviravolta brutal. Durante anos, ela lutou com o que os médicos inicialmente pensaram ser uma terrível endometriose, mas depois descobriu que era uma síndrome de ovário policístico, severo, com um monte de complicações. Passou por tantos tratamentos e tanta dor que nem consigo contar as vezes que a vi chorar de frustração ou agonia física. Eventualmente, as coisas ficaram tão ruins que ela teve que se submeter a uma esterectomia há alguns anos atrás. Isso a esmagou. Foi como se a porta final se fechasse para sempre em seu sonho de ter seu próprio filho. Mas Meg e Arthur são lutadores, têm tanto amor para dar. Começaram a acolher crianças que precisavam de um lugar seguro. Ao longo dos anos, abriram seu lar para 5 crianças diferentes. Algumas apenas por um curto período, outras por mais tempo. Depois, adotaram 2 maravilhosos irmãos que estão no espectro autista. Honestamente, são pais incríveis, pacientes, bondosos, envolvidos. Sua casa é caótica às vezes, claro, mas está cheia de calor e estrutura, e muito amor. Além disso, estão indo muito bem financeiramente. Arthur tem um trabalho bem remunerado e Megan trabalha meio período de casa. Tem uma casa grande e confortável, em um subúrbio agradável. O pacote completo. Então alguém pensaria que estariam felizes, certo? Tem essa linda família que construíram, mas então, há alguns meses surgiu uma nova ideia. Arthur foi o primeiro a mencioná-la, de maneira um pouco casual, e depois Megan também se envolveu muito no assunto. Começaram a falar sobre querer ter um filho biologicamente, relacionado a eles. Achei um pouco estranho, dado que já tem seus filhos, mas explicaram que queriam a experiência de criar um bebê desde o primeiro dia, conhecendo sua história genética completa. Uma oportunidade, em suas palavras, para fazer tudo certo desde o início e oferecer a melhor base possível. Pareceu um pouco como se pensassem que, com seus filhos adotivos, estavam perdendo algo, o que me incomodou um pouco, mas não disse nada naquele momento. Eles veem isso como um caminho diferente, mas igualmente válido, para adicionar mais um membro à família. Então veio a grande proposta. Uma noite me sentaram na casa deles, os filhos já estavam dormindo. A casa estava tranquila e colocaram tudo na mesa. Pediram que eu fosse sua barriga de aluguel tradicional, que significava que usariam meu óvulo e o sêmen de Arthur. Sabiam que eu era jovem, saudável e que não tinha nenhuma doença. Eles tinham tudo planejado. Financeiramente, cobririam todos os custos, advogados para redigir o acordo, todas as contas médicas, o pré-natal, o parto, tudo. Terapia para mim se eu precisasse, roupas de maternidade, o que fosse, o que eu realmente precisasse. Além disso, me ofereceram um pacote que mudaria minha vida. Pagariam toda a minha dívida de empréstimos estudantis, que é vergonhosamente alta. Alugariam um bonito apartamento de 2 quartos para mim por 3 anos inteiros, para que eu não tivesse que me preocupar com a moradia. Além de uma quantia em dinheiro que no total provavelmente chega a cerca de 200 mil dólares. Minha primeira reação foi que parecia incrível, mas então minha mente começou a correr. Trabalho no escritório, mal conseguindo cobrir meus gastos, depois do aluguel e dos pagamentos do empréstimo. Essa oferta não era apenas dinheiro, era liberdade. Era uma plataforma de lançamento para todo o meu futuro. 9, talvez 10 meses da minha vida, levando um bebê para minha irmã, que o deseja desesperadamente em troca de segurança financeira por anos. Soava quase bom demais para ser verdade. Pensei sobre isso durante uma semana. Conversei com meus pais, que estavam eufóricos. Que presente maravilhoso, disse minha mãe. Você está oferecendo o melhor presente que pode dar à sua irmã. Meu pai concordou, dizendo que era uma maneira prática de ajudar Megan e Arthur e garantir meu próprio futuro. Toda a nossa família, uma comunidade religiosa muito unida e conservadora, onde família e sacrifício são importantes. Achou que era uma ideia nobre e bonita. Minha tia Carol até me ligou chorando, dizendo o quanto estava orgulhosa da minha generosidade. Então, com todos me apoiando e os sinais de dólar dançando na minha cabeça, eu disse que sim. Imaginava claramente viagens regulares a uma clínica de fertilidade, limpa e estéril. Arthur forneceria sua amostra, os médicos fariam o seu trabalho, talvez algumas injeções de hormônio para mim, e depois um simples procedimento de inseminação,
como a inseminação intrauterina. Clínico, médico, impessoal, isso era o que eu imaginava em minha cabeça. Poderia lidar com isso, seria um trabalho muito pessoal e fisicamente exigente, mas ainda assim manejável. Depois veio a conversa que me desconcertou completamente. Algumas semanas depois que aceitei, Megan me ligou, soando um pouco desconfortável, pedindo se eu poderia ir para a casa dela para jantar. Fui pensando que talvez quisessem discutir prazos ou coisas de advogados. Estávamos comendo a sobremesa quando Arthur limpou a garganta e disse que haviam pensado muito e feito pesquisas. Ele explicou que queriam conceber bem, de maneira natural, por meio de relações sexuais. Acho que fiquei apenas olhando para eles com um garfo na boca. As suas razões. Primeiro, porque era completamente gratuito, economizando os custos da clínica que poderiam destinar aos fundos para o bebê, ou talvez a minha compensação. Segundo eles, estavam bastante preocupados com os hospitais e as clínicas, devido às preocupações persistentes sobre a pandemia, embora as coisas já estivessem muito melhores. Eles preferiam a ideia de manter tudo em casa. E terceiro, e isso foi o mais estranho, aparentemente Arthur havia lido alguns artigos online e se convenceu de que os bebês concebidos de maneira natural eram mais saudáveis e que a própria gravidez seria mais segura, sem nenhum processo artificial ou produtos químicos envolvidos. Megan concordou, acrescentando que dessa forma se sentia mais conectada e orgânica. De imediato, me senti doente. O fator X, como eu chamei em minha cabeça, era avassalador. Não era especificamente Arthur. Ele é meu cunhado. Eu o conheço há anos. Ele é uma boa pessoa. Mas a ideia de dormir com ele repetidamente com o propósito de conceber parecia errada em tantos níveis. Senti que estava cruzando uma linha da inseminação para algo completamente diferente, algo confuso e profundamente desconfortável. Disse a eles que não me inscrevi para isso, que meu compromisso era se fizessem através de uma clínica. Arthur não achou isso correto, disse que isso não serviria para conceber o seu filho. Começou a divagar sobre como o ato natural transmitiria mais energia positiva para a concepção. Meg apenas me olhou com uma expressão suplicante, dizendo que confiava nas pesquisas de Arthur e esperando que eu pudesse ver seu ponto de vista, que tudo se tratava de dar ao bebê o melhor começo possível. Aqui estava minha irmã tentando me fazer ter sexo com o seu marido e estava me implorando. Eu tinha dito que sim antes de saber disso. Minha família já estava praticamente celebrando, tecendo botinhas de crochê. Mega é minha irmã e eu a amo muito. Sei o que isso significa para ela ter um bebê. E o dinheiro? Meu Deus, o dinheiro. Renunciar a isso, especialmente agora com a inflação e tudo ficando tão caro, parece uma loucura. É a independência financeira na certa. Mas a ideia de seguir em frente com essa versão do plano me faz sentir fisicamente mal. Há muitas coisas positivas em aceitar o que eles propõem, mas sem dúvida a parte física é algo impossível de digerir. Estão loucos? Meus pais, quando me ensinou minha incomodidade sem dar todos os detalhes, estavam muito envergonhados. Simplesmente ignoraram, dizendo coisas como: é só um meio para o fim, querida. E não pense demais nos detalhes. Parece que todos enlouqueceram e acham essa ideia ótima. Definitivamente vou dizer que o plano original continua de pé. O ato sexual não é uma opção. Preciso discutir alternativas. Poderia até ser uma mãe substituta gestacional, se realmente quiserem uma conexão biológica através de Arthur. Mas não serei eu quem vai dormir com ele, ou simplesmente aceitar que esse caminho específico não vai funcionar. Atualização 1. Depois daquele primeiro post e de ler mais e mais sobre a inseminação, não os sites de agência que a fazem parecer algo bonito, mas fóruns reais, blogs pessoais e artigos de notícias sobre histórias de inseminação, que deram errado. Eu me envolvi em um buraco profundo e escuro. Os comentários do meu post foram apenas o começo. Passei horas lendo sobre as realidades físicas, partos traumáticos, cesáreas inesperadas, mudanças corporais permanentes, como incontinência ou prolapso. A depressão pós-parto atingindo duramente as gestantes. A sensação de desapego ou, por outro lado, a intensa luta de dar um bebê que você carregou por 9 meses. E a história de terror legais e emocionais, contratos ignorados, pais intencionais entrando com ações irracionais durante a gravidez, mudando de ideia, gestantes enfrentando contas médicas gigantes, batalhas pela custódia, foi aterrorizante. Sou muito jovem, muito ingênua e francamente muito desesperada para tudo isso. Não se tratava mais apenas de como da concepção, era toda a situação em si. Eram muitas coisas que eu não havia considerado, e se não fosse pela proposta absurda deles, talvez eu não tivesse analisado tudo isso. Percebi que não só queria evitar a parte de relações sexuais. Não queria ficar grávida, não para eles. Talvez nunca. Depois de ler todas aquelas histórias sobre lacerações de 3º e 4º grau, o quão imprevisível é o parto, isso me assustou profundamente. Simplesmente não estou pronta para esse nível de risco e responsabilidade. Especialmente não para o filho de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja minha irmã. Dizer a Megan foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer.
Ensaiei isso na minha cabeça várias vezes. Nossa família, nossa criação, nossa comunidade religiosa, tudo enfatiza o sacrifício. Ajudar a família, colocar os outros em primeiro lugar, dizer que não sentia como uma traição a tudo isso e uma traição a Megan, que eu realmente amo. Finalmente, apenas liguei para ela. Mantive a conversa curta e simples. Disse que sentia muito, mas não podia seguir com a inseminação de maneira alguma. Eu disse que isso não significava que amava menos, mas que simplesmente não era a pessoa certa para isso. Ela ficou em silêncio por muito tempo e depois disse muito suavemente que estava triste. Incrivelmente triste. Mas que respeitava a minha decisão. Ela parecia inconsolável, mas resignada. Eu me senti horrível, mas também aliviada. Pensei, ok, isso foi horrível, mas já chega, me enganei. Um par de noites depois, meu telefone vibrou com um pedido de chamada pelo Zoom. Era Megan e Arthur. Aceitei e me arrependi imediatamente. Megan estava na tela com lágrimas escorrendo pelo rosto e Arthur estava sentado ao seu lado, com uma expressão séria. Ela começou a falar, primeiro me contando o quanto havia depositado suas esperanças nisso. Como já haviam começado a sonhar com seu filho biológico, como esta era sua última oportunidade. Ela me suplicou que reconsiderasse, dizendo que talvez pudéssemos encontrar um compromisso. Arthur me disse o quanto estavam profundamente decepcionados comigo, dizendo que contavam comigo porque achavam que eu era uma pessoa confiável, mas que eu havia provado o contrário. Ele expressou a esperança de que eu pudesse encontrar dentro de mim mesma a coragem de cumprir meu compromisso. Quando tentei explicar meus medos, minha pesquisa, como me sentia sobre os riscos e a magnitude de tudo, eles ignoraram completamente. Arthur começou um discurso sobre a gravidez e o parto, que são os processos mais naturais e bonitos do mundo. Como os corpos das mulheres foram literalmente feitos para isso e como eu não deveria deixar que o medo me impedisse de cumprir com esse chamado sagrado para minha família. Fez com que meus medos soassem tolos, irracionais, como se eu fosse defeituosa por não abraçar esse presente. Ouvir ele dizer que estava feita para isso, depois de tudo que havia lido e sentido, simplesmente quebrou algo em mim. Isso soou tão desdenhoso, tão paternalista, tão incrivelmente manipulador. Fico feliz que eu tenha sido uma videochamada. Fico feliz que tenha sido uma videochamada, porque não sei o que teria feito pessoalmente. Eu apenas murmurei algo sobre a conexão estar falhando, desliguei meu vídeo e encerrei a chamada. Meu coração batia forte. Então começaram as mensagens de texto. Mensagens suplicantes de Megan, pedindo para eu apenas pensar mais sobre isso. Que seria maravilhoso que se eu fizesse isso por elas. Mensagens de culpa de Arthur, dizendo que eu realmente estava decepcionando minha irmã, pedindo para que eu pensasse no que estava jogando fora. Eu estava ignorando tudo isso, não sei o que mais dizer. Como você responde a isso? Mais uma coisa estava clara agora. Desistir foi a decisão certa. A reação deles apenas confirmou isso. Agradeço novamente a todos que comentaram inicialmente. Eles podem ter me salvado de um desastre muito maior do que eu imaginava. Atualização 2. É tarde, meu voo sai em poucas horas e estou sentada no chão do meu apartamento quase vazio. Nervosa demais para dormir. Estou me mudando para o outro lado do país e não acho que voltarei. Pelo menos não por muito tempo. Planejo desaparecer lentamente e em silêncio do contato com minha família. Minha comunidade, tudo que sempre conheci. Parece drástico e parte de mim já está de luto, mas não vejo outra maneira de seguir em frente. As coisas se intensificaram após aquela chamada pelo Zoom. A pressão não cessou. Meus pais se envolveram, primeiro de maneira suave e depois com mais insistência, me instigando a consertar as coisas e reconsiderar ajudar Megan. Claramente, eles não entendiam o quadro completo ou não se importavam. Para eles, seriam apenas 9 meses e eu teria um monte de dinheiro, além de satisfação de ter ajudado minha irmã, que era a coisa mais linda do mundo. Então, em maio, houve uma reunião de família na casa de Meg e Arthur, uma festa de aniversário para uma das crianças. Senti-me obrigada a ir para tentar parecer normal, talvez até ver os meus sobrinhos que eu tanto adoro. Foi um erro. No final da festa, depois que a maioria dos convidados já havia ido, Meg e Arthur me cercaram na cozinha, pedindo novamente que eu reconsiderasse. Megan começou a chorar, falando sobre seus braços vazios, como ver outros bebês a feriria. Arthur estava perto, quase me vigiando, e falou sobre o legado, a importância dos laços de sangue, como aquela criança completaria a família dele de uma maneira que os filhos adotivos não poderiam. Senti como se estivessem me pressionando em equipe. Então Arthur se aproximou, enquanto Megan se virava para limpar os olhos. Colocou a mão sobre o meu braço, depois em minha cintura, começou a murmurar sobre o quanto precisavam, o quanto eu era bela. Como isso poderia ser uma intimidade compartilhada com um propósito maravilhoso. Em seguida se aproximou e começou a me beijar. Não era apenas um selinho, ele estava me beijando de verdade. Sua outra mão começou a explorar meu corpo, movendo-se em direção ao meu peito. Eu congelei completamente. Escrever isso agora me faz sentir tão incrivelmente estúpida e fraca, porque não empurrei, porque não gritei. Mas naquele momento, com Megan chorando perto, Arthur tão fisicamente presente e intenso, e meu próprio choque e confusão, simplesmente não consegui reagir. Foi surreal e aterrador. Minha mente ficou em branco. Felizmente não foi mais longe. Uma das crianças chamou da outra sala, quebrando o feitiço. Arthur recuou, parecendo confuso por um segundo.
Eu murmurei uma desculpa sobre prestar ir embora, peguei minha bolsa e praticamente corri de lá. Dirigi para casa tremendo, repetindo tudo uma e outra vez na minha cabeça, sentindo-me enojada com ele, com Mega por deixar isso acontecer e com toda a minha família. Minha própria irmã ia deixar que ele ultrapassasse os limites comigo na cozinha, na frente dela e, acima de tudo, comigo mesmo por ter ficado congelada. Depois disso, soube que não poderia ficar. Tentei falar com os meus pais novamente, contando que Arthur tinha sido inapropriado, que a pressão era insuportável. Qualquer um esperaria que seus pais, especialmente seu pai, corresse até a casa de Arthur, o agredisse e ajudasse a filha a escapar daquela pessoa tóxica. Mas meus pais, não. Eles pareciam desconfortáveis, se olharam e basicamente me disseram que eu deveria ter mal interpretado. Que Arthur era um bom homem e que talvez eu estivesse sendo sensível demais por estar estressada. Minha mãe sugeriu que eu rezasse por isso. Até tentei falar com o nosso líder religioso. Ele ouviu pacientemente e depois falou sobre a importância do perdão, da unidade familiar e de entender a dor da Mega e Arthur. Não sei se era realmente ele falando ou as doações da minha irmã e do meu cunhado, mas implicou que talvez meu sacrifício através da inseminação pudesse ser um caminho para a cura de todos. Não houve condenação a Arthur, nem apoio a mim, apenas frases feitas e pressão para que eu me conformasse. Isso foi a gota d'água. Já me sentia uma estranha em muitos aspectos. Solteira, focada na minha carreira, em uma comunidade onde a maioria das mulheres da minha idade estavam casadas e com filhos, e não tão devota quanto se esperava. Mas essa falta de apoio, essa negação coletiva e pressão quebraram algo. O assédio, a manipulação, o desdém pelos meus sentimentos por parte de todos em que confiava me fizeram ver todo o sistema com outros olhos. Trabalhar de casa durante a pandemia já havia me dado espaço para pensar, para questionar coisas que sempre aceitei. Após o incidente e a conversa com o líder religioso, comecei a pesquisar em fóruns online. Encontrei comunidades de pessoas que haviam deixado nossa igreja específica, pessoas que haviam reconstruído suas vidas fora de grupos de alta demanda. Suas histórias de encontrar liberdade, autonomia e felicidade eram exatamente o que eu precisava naquele momento. Não só o que eu queria, eu precisava. Então, durante os últimos 3 meses, estive planejando secretamente a minha fuga. Encontrei uma vaga na minha empresa em uma cidade a milhares de quilômetros. Organizei a transferência e encontrei um apartamento online. Vendi ou doei a maioria das minhas coisas. Empacotei o essencial e não disse a ninguém, incluindo meus pais. Não queria que me procurassem ou que tivessem alguma pista, além de que isso destruiria todo o propósito da fuga, que era me afastar deles. Assisti à grande celebração do Dia dos Pioneiros no mês passado. Foi angustiante. Fingindo que estava tudo bem, fazendo pequenas conversas, evitando os olhares intensos de Meg e Arthur, mas estava esperando que ninguém suspeitasse de nada. Foi incrivelmente difícil, mas eu fiz isso por mim, para ter um fechamento sobre esse capítulo. Se começasse a demonstrar sinal de que estava indo embora, eles começariam a suspeitar de algo. Eles apareceriam em minha casa e a veriam um pouco mais vazia. Agora estou aqui, esperando o amanhecer e meu voo para uma nova vida. Não planejo nem dormir essa noite. Não acho que consiga. Tamanha ansiedade, estou aterrorizada, emocionada e com o coração partido. Tudo ao mesmo tempo. Sei que não será fácil construir uma vida do zero, em estar realmente sozinha pela primeira vez. Mas também sei que não posso voltar. É como se eu tivesse queimado todos os barcos e isso me obriga a fazer certo lá ou terei que voltar para o inferno. Obrigada, estranhos da internet, por serem os primeiros a me dizer que eu não estava louca. Não tenho ideia do que isso significou. Atualização 3. É difícil de acreditar, mas meu primeiro aniversário longe de todos está quase chegando. Voltei a fazer login nesta conta antiga, principalmente para mim mesma, como entrada em uma cápsula do tempo que poderei rever algum dia. É uma manhã linda e ensolarada aqui na minha nova cidade. Os pássaros estão cantando fora da minha janela, e eu tenho uma xícara de um bom café e o melhor de tudo, sendo uma paz completa. Uma sensação que venho experimentando nos últimos meses, enquanto vivia aqui, mas que certamente não tinha na minha antiga cidade. Esse último ano foi um turbilhão. Construir uma nova vida do zero aos 26 anos não foi fácil. Houve dias de solidão, momentos de dúvida e às vezes em que tudo era muito difícil porque não tinha uma rede de apoio. Lembro-me de pegar o táxi para o aeroporto e sentir como se estivesse fugindo. Como se alguém me visse e começasse a me seguir. Pensava que isso me faria voltar, que nunca conseguiria sair de lá. Essa sensação não desapareceu até que subi no avião e ele decolou. Continuei pensando que alguém podia chamar meu nome pelo alto-falante e me ordenar que descesse do avião. Mas estar na nova cidade também não foi fácil. Fazer novos amigos leva muito tempo. Descobrir onde está tudo, acostumar-se a novas pessoas e lugares, muitas coisas que apenas alguém que se mudou sabe. Tem sido um processo, mas tem sido o meu processo. Mesmo após semanas e meses, ainda pensava que alguém poderia me encontrar. Mudei meu número de telefone, fechei minhas redes sociais e fiz o máximo possível para que não me contatassem. Eles ainda conseguiriam, através de uma antiga conta de e-mail que eu ainda tinha aberta por razões profissionais. Mas assim que pude deixá-la para trás e ela já não era mais útil para mim, simplesmente fechei. No lado positivo, adoro meu trabalho aqui. Conheci pessoas realmente interessantes, completamente fora dos meus antigos círculos. Experimentei novos passatempos, explorei novos lugares e passei muito tempo na terapia, porque era algo que eu realmente precisava. Não apenas a mudança do ambiente, o contato com a família é nulo.
Apenas mantenho um contato limitado com algumas pessoas daquela cidade. Pessoas que acredito serem responsáveis o suficiente para nunca me traírem. Mesmo assim, tenho evitado dar muitos detalhes. Quero ter certeza, antes de mais nada, por este primeiro ano de liberdade e, com sorte, por muitos mais que estão por vir. Atualização 4. Falta um mês e meio para completar meu terceiro aniversário afastado da minha família. Mas não é por isso que voltei a abrir minha conta para escrever aqui. Aconteceram algumas coisas com minha família e quero fazer um post. Talvez sirva para colocar as coisas em clareza na minha mente e me ajudar a acalmá-la. Minha irmã e Arthur conseguiram uma barriga de aluguel para o filho deles e fizeram isso de maneira que o Arthur queria. Durante esse tempo, especialmente agora, sabendo disso, pensei sobre o que aconteceu naquele dia na cozinha. Acredito que Megan chorava não pela ideia de que eu não queria ser mãe, mas pelos desejos de Arthur em relação a mim. Como se ela houvesse aceitado a ideia de que seu marido tivesse relações sexuais comigo. Mas dentro dela, isso ainda doía demais. E acredito que essa ideia se sustenta muito com o que aconteceu depois. Não sei quem é essa garota, nem como a encontraram. Mas o que começou com uma simples forma de conceber naturalmente, que a bem da verdade não é nada simples, terminou com um romance. Arthur e essa mulher continuaram tendo relações até mesmo enquanto ela estava grávida, e depois que deu à luz. O pior é que Arthur parecia estar sexualmente atraído por ela por causa da gravidez. Minha irmã soube disso desde o 6º ou 7º mês de gravidez, mas não disse nada para poder ter seu bebê. Eles nem fizeram um contrato com essa mulher, não sei porquê. São muitas coisas e não me contaram minha saúde mental e física é importante demais para eu me aproximar deles. O que importa aqui é que, quando ela deu à luz, a mulher mudou de ideia e não quis dar o bebê à minha irmã. Sei que ela e Arthur continuaram tendo relações depois do nascimento, mas Arthur nem queria estar com ela. Era apenas a gravidez que o atraía. Mesmo assim, tudo terminou em um escândalo. Minha irmã processando a mulher por não entregar o filho, pedindo o divórcio de Arthur e meus pais envolvidos em toda essa confusão. O que sei é que minha irmã está divorciada, sem o filho que ela tanto queria e com uma depressão que rivaliza com a depressão pós-parto. Enquanto isso, Arthur também está divorciado e, além disso, está pagando a pensão alimentícia do filho que teve com essa mulher. Embora não queira ser pai, porque não é o filho que teve com Megan. Por outro lado, está a mãe substituta, que queria continuar o que começou com Arthur. Agora se contenta apenas com o dinheiro dele. De qualquer forma, tudo isso é uma loucura absoluta, da qual agradeço ter escapado. Eu não teria vivido a mesma coisa porque nunca teria me deitado com ele. Mas também não acho que teria sido muito melhor se fizéssemos em uma clínica, como era a ideia no começo. Eles e minha família pareciam mais uma seita do que uma família. E isso é uma comparação leve. Parece uma lembrança distante porque tenho toda a vida aqui e me sinto segura. Mas saber de tudo isso teve um certo efeito em mim. Edição. Li muitos comentários de preocupação. Não precisam se preocupar, porque estou bem. Como disse no início, essa também era uma forma de pensar e colocar meus sentimentos por escrito. Eu realmente me sinto bem e faço com amor. Obrigada a todos que me acompanharam nessa história louca e horrível.